Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma aula live e o tema de hoje, na verdade, a gente não tem tema. Hoje eu estarei aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, então eu já tenho algumas perguntas aqui que já me encaminharam para eu responder, mas estarei aqui também caso alguém queira tirar dúvidas, estarei aqui lembrando que sempre voltado para nutrição e mioma, tá? Hoje o nosso tema, é para tirar dúvidas, então é um tema de dúvidas, de perguntas e respostas, mas sempre voltado para nutrição contra mioma. Boa noite a todas vocês que estão entrando. Eu vou esperar uns minutinhos para que eu comece. Caso não tenha perguntas aqui, eu vou responder as perguntas que as meninas me mandaram lá no grupo Nutrição contra Mioma, tá? Então, se você tem alguma pergunta, eu peço a gentileza de colocar no balãozinho com a interrogação para que a gente possa, para que eu possa ir respondendo. Se forem colocando nos comentários, eu acabo ficando perdida na hora de responder e corre o risco de eu não conseguir responder a todas, tá? Então, eu vou deixar as perguntas que eu tenho aqui para responder, se vocês não tiverem perguntas para me fazer. Senão a gente pode começar com perguntas que eu tenho anotadinha aqui, ó. Estão todas aqui no meu caderninho. Foram bastante perguntas que as meninas colocaram lá no grupo, então eu fiquei de respondê-las aqui. Como eu sempre deixo a live gravada. Claro que ao vivo você consegue tirar sua dúvida, mas se você não puder ficar até o final, ou se você chegar atrasada, você depois pode assistir essa aula no meu canal do YouTube, ou então aqui mesmo no Instagram, tá bem? Bom, já vi que tem pergunta aqui no balãozinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? É porque eu tô com um fone sem fio e eu não confio muito, fico sempre na dúvida se vocês estão me ouvindo ou não. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem me responder, tá bem? E aí a gente começa nossa live de perguntas e respostas. Esperar aqui para ver se vocês vão me responder se estão me ouvindo. Tá ótimo o áudio, Damile respondeu. Minha paciente linda. Obrigada, Damile. Então vamos lá. Vamos começar. Vou abrir aqui o balãozinho que já tem perguntas. Obrigada. Bom, a Raquel tá perguntando o que você acha das frutas secas, como por exemplo a uva passas. O índice glicêmico é muito alto? Sim, Raquel. A uva seca, né, as uvas passas, que são uvas secas, qualquer fruta, né, seja o figo desidratado, as passas, damasco, tâmara, todas as frutas secas, elas têm um teor de carboidrato maior. Elas ficam concentradas em carboidrato e sim, tem um índice glicêmico maior. Isso não significa que a gente não possa utilizar. Hoje mesmo, no meu lanche da tarde, eu comi frutas desidratadas junto com uma banana. Mas você precisa incluir nutrientes, né, outros tipos de alimentos junto para equilibrar esse índice glicêmico. Então eu estava com vontade de comer doce, não queria comer nenhuma besteira, até porque não tinha na minha casa. O que eu fiz? Coloquei a banana, canela, coloquei chia, que é uma fonte de fibra, e um mix que tinha passas, gooseberry, coco, que é gordura boa, semente de abóbora e semente de girassol. Então assim, tinha passas? Tinha. Passas tem um índice glicêmico alto? Tem. Porém, eu incluí outros alimentos junto para equilibrar o índice glicêmico da refeição. É dessa maneira que vocês precisam tentar aprender. Eu sei que a maioria de vocês aqui não tem esse conhecimento, porque isso normalmente quem calcula é o nutricionista. Mas eu sempre estou falando justamente para vocês irem aprendendo e colocarem em prática na vida de vocês. Então, o que vocês podem fazer quando querem consumir uma fruta seca? Utilizá-la junto com uma fonte de fibra. Então, é a chia, é a aveia, junto com oleaginosas, castanha, amêndoas, nozes, avelã, o que vocês preferirem. E também sementes, semente de girassol, semente de abóbora, a semente de gergelim. Então, esses alimentos vão reduzir esse índice glicêmico da
passas ou de outra fruta desidratada que seja. Você consumir com pudim de chia, né, que é feito com uma bebida vegetal, até mesmo com o próprio iogurte natural. Eu sei, né, que eu falo para vocês aqui que mulheres com mioma devem reduzir o consumo de leite e derivados. Porém, leite e derivados não são proibidos, é só reduzir, porque tem gente que toma leite de manhã, à tarde e quer beber à noite. Então, a gente precisa fazer essa observação, mas não é proibido, tá bom? Então, ótimo, Raquel. Serve para banana passas também. Isso, qualquer fruta desidratada. O abacaxi, a maçã, tudo que é desidratado perde água. Então, a concentração de açúcar fica maior, porque a porção, né, ela reduz. Então, fica mais concentrado. Por isso, inclusive, o sabor mais doce, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta. A Márcia está perguntando quais os benefícios da semente de abóbora. Semente de abóbora, assim como também semente de girassol, elas são fonte de magnésio, fonte de zinco, tá? São fonte de outros minerais também. Mas magnésio e zinco eu diria que são os principais, sem contar que são fontes de fibra, tá? E como a gente pode usar? De várias maneiras. Não é Márcia, tá? Agora que eu me lembrei que você já falou pra mim que o seu nome não é Márcia. Bom, desculpa. Onde usar? Iogurte é uma opção, no pudim de chia, na salada, misturadinho no macarrão, no arroz, no frango. Você pode juntar sementes, colocar na frigideira com um pouquinho de cúrcuma, pimenta, sal, azeite e fazer uma granolinha salgada. E aí você vai incluir na sua salada ou na comida, junto com o ovo, tá? Então, como é que eu uso no meu dia a dia? Eu coloco junto com minha granola, que eu faço em casa. Eu coloco no iogurte, na fruta. Eu coloco na crepioca, na massa da crepioca, eu coloco semente. Quando eu faço ovo mexido, é claro que não é sempre, né? Mas eu vou variando dessa maneira. Semana passada, eu fiz cuscuz marroquino e eu coloquei semente de abóbora dentro do cuscuz marroquino. Coloco na sopa. Então, assim, tem uma infinidade de maneiras que você pode utilizar, tá? Você pode sempre consumir, mas é interessante que você compre ela crua. Não deve ser comprada assada e nem com sal. Se você quiser temperar, tempera em casa. Mas na hora de comprar, compra ela crua, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. A Angel está perguntando se pode comer ervilha, milho e atum enlatados. Bom, o ideal, né, é que a gente consuma alimentos in natura, mais saudáveis. Isso é o ideal. Mas, não tendo a possibilidade de consumir o ideal, como é que a gente vai consumir os enlatados? É proibido consumir o enlatado? Não. Mas a gente precisa ficar ciente de que os alimentos enlatados possuem alumínio, que é um metal tóxico e que é um disruptor endócrino. O que seria um disruptor endócrino? Disruptores endócrinos são substâncias que causam alterações nos nossos hormônios, tá? E o alumínio é um deles. Sem contar que o alumínio, quando acumulado no nosso organismo, ele pode causar até problemas neurológicos. Então, pode utilizar, não deve ser consumido em excesso e nem sempre, como a primeira escolha. Prefira ervilha congelada que vende em saquinho, a ervilha in natura, ou aquela ervilha na fava, tá? Mas, lata, se for consumir, ainda assim, olha o que tem na conserva, tá? Porque às vezes tem produtos ali naquela água que deixa conservar a ervilha para não estragar e o milho e deixa a qualidade nutricional ainda pior. Então, existem alguns milhos enlatados que são somente com água. Inclusive, eles duram bem pouco. Se você abre a lata, a durabilidade é pequena. Então, isso significa que ele não tem conservantes, tá? Então, olhar a qualidade do que tem na conserva. Se tiver conservantes artificiais, evite. Às vezes é água com sal, aí tudo bem,
tá? Então, é olhar a qualidade da conserva e, em primeiro lugar, preferir milho e ervilha naturais. Vamos para o atum. O atum enlatado, preferir em óleo. Se você nunca ouviu que o atum, ele deve, de preferência, ser consumido, o atum enlatado em óleo, isso vale também para sardinha, não me ache louca, tá? Eu vou explicar. Inclusive, há muito tempo atrás, eu fiz um post falando sobre isso. O que acontece? Como eu falei, né, a lata, ela tem alumínio. Assim como os peixes podem ser contaminados com mercúrio, que é um outro metal pesado que também é tóxico e pode causar alterações hormonais. Claro, meninas, que não é uma alteração hormonal de um dia para o outro, tá bom? Mas é um conjunto de fatores. A gente tem uma alimentação que é rica em agrotóxico, nós consumimos através da respiração poluentes, a nossa água também tem contaminantes, então nós temos contato com contaminantes ambientais a todo momento, tá? Com esmalte, maquiagem, produtos de limpeza, produto de higiene pessoal, então tudo isso vai se acumulando aos pouquinhos no nosso corpo. Nosso corpo tem processos para detoxificar, para eliminar os poluentes, mas muitas vezes eles ficam um pouco acumulados. E com o tempo, né, isso vai causando, sim, disruptores, mudanças nos nossos hormônios, podendo afetar, inclusive, o estrogênio e favorecer crescimento de mioma. Entre outras partes da fertilidade da mulher, né, da sexualidade, tudo isso pode ser alterado, tá? Na questão da obesidade, tudo pode ter a ver com mudanças hormonais. E aí o atum, então os peixes de um modo geral, eles podem ter essa contaminação por mercúrio. E aí o ideal do atum não é você consumir o atum em lata em água ou então em molho de tomate, não. O ideal é você consumi-lo em óleo. Por quê? Porque o óleo é uma substância que vai absorver esse metal pesado. Então, o óleo, ele tem uma propriedade que ele capta o alumínio que saiu da lata e foi para o peixe e o próprio contaminante mercúrio que já está no peixe. Então, esse óleo absorve. E aí, o que você vai fazer? Você vai retirar o óleo, vai escorrer. Eu costumo orientar para escorrer numa peneira. Então, você vai escorrer o atum na peneira, vai espremer com uma colher ou com um soquete para tirar todo o líquido e depois ainda vai secar com papel toalha, tá? Então, vai retirar todo o óleo para consumir. Porém, o método de conservação tem que ser o atum enlatado em óleo, tá? Então, é isso. Pode consumir com moderação, preferindo ervilha e milho naturais, mas se for consumir o atum enlatado, prefira o atum enlatado em óleo, tá bem? Vou para outra pergunta. A Adriana tá perguntando, e se for aqueles em sachê, milho e ervilha? Vale a mesma recomendação. Tem que olhar a lista de ingredientes. Se tiver lá que tem conservantes artificiais, tem os nomes estranhos, sulfito, enfim, outros nomes que não me vêm à cabeça agora, é legal não usar. É melhor consumir alimentos sempre mais in natura possível, mais natural possível. Esses plásticos, né, esses saquinhos, esses sachês, muitas das vezes eles têm por dentro uma camada de alumínio, tá? E o plástico também tem bisfenol. Então a gente tem que ficar atenta, ligada nisso. Não quero estar aqui passando informação para deixar vocês com medo. Eu quero passar informação para que vocês tenham ciência do que está acontecendo. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer um rodízio. Se você gosta muito de milho e ervilha, uma semana você se dá um trabalhinho maior de comprar o milho e a ervilha mais naturais. Numa outra vez, como um SOS, que não deu tempo de preparar a comida, aí você vai e tem em casa uma lata para utilizar, mas não consumam achando que estão fazendo uma excelente escolha. É essa a minha postura na minha rotina, entendeu? Às vezes eu sei que eu tô consumindo algo que não é 100% o ideal, mas é o melhor que eu posso naquele momento. E
me organizo para que na próxima semana ou no dia seguinte a minha escolha seja melhor. E é assim que a gente tem que ir levando a vida, tá? Vamos para a próxima. A Sami está perguntando se pode utilizar suplementos como vitamina D, magnésio e maca peruana. Ótima pergunta. Vitamina D é um dos nutrientes, né? É uma vitamina maravilhosa para mulheres com mioma. Tem vários estudos mostrando o poder antifibrótico, que ele evita crescimento e proliferação de miomas, tá? Se vocês forem fazer um exame, vocês vão olhar o valor de referência da vitamina D como 20, é o valor para adultos. 20, se você dosou no seu sangue a vitamina D e ela tá 20, tá muito baixa, mesmo estando dentro do valor de referência. Muitas vezes os médicos vão dizer que tá dentro do valor de referência, tá ótimo. Não, não tá. Vocês agora já sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu já falo disso há um tempo. A vitamina D20 é muito baixa. Para mulheres com mioma, a vitamina D tem que estar na faixa de 50 a 70. Então, é muito maior do que 20. Também não precisa estar acima de 70. Então, o que você vai fazer? Vai pegar sol. É interessante que você pegue sol todos os dias de manhã, 20 minutos. Pessoas com a pele preta, né? A pele escura, ela tem uma dificuldade maior da conversão da vitamina D. Então, precisa pegar mais tempo de sol, 40, 60 minutos. E tem que ser com os braços, com o tronco, se possível, mesmo exposto ao sol. Não adianta estar de blusa de mão comprida, né? Então você pode passar um protetor no rosto, mas tem que estar com partes do corpo expostas ao sol para que você converta, né, os seus hormônios em vitamina D. A vitamina D é excelente para a imunidade. A vitamina D ajuda a pessoas que têm a insulina, a glicemia mais alta, ela ajuda na resistência insulínica. Então, vitamina D é maravilhoso. Como vocês vão utilizar? A nossa alimentação é muito pobre em vitamina D. De fato, é pegar sol e usar suplemento. Como é que a gente usa o suplemento? O suplemento, o mais indicado da vitamina D é que você use de manhã, sempre junto com a refeição, nunca em estômago vazio. Por quê? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser mais absorvida pelo corpo. Então, se você faz uso do ômega 3, é ótimo você consumir vitamina D junto com o ômega 3 na mesma hora. Se você não faz uso do ômega 3, consuma a vitamina D de manhã. Acabou de tomar o café da manhã, usa a vitamina D, aproveita, vai lá, faz sua caminhada, pega um solzinho, vai na varanda, se expõe um pouquinho. Quem não pode, no horário do almoço, pega um pouquinho de sol. É interessante suplementar e também pegar um pouquinho de sol para ativar os seus hormônios, tá? Então, vitamina D é maravilhoso. Maca peruana, não indico, pelo seguinte: a maca peruana, ela tende a mexer com os hormônios. E como o mioma é um tumor estrogênio dependente, a gente pode acabar afetando mulheres com mioma. Então, eu não indico maca peruana para mulheres que têm mioma, tá? E o outro seria o magnésio. O magnésio é um mineral ótimo, ajuda, né, na absorção da vitamina D. O magnésio também tá junto na absorção, ele ajuda na absorção do cálcio. É sempre interessante, quando suplementar magnésio, também suplementar um pouquinho de cálcio. O magnésio, ele vai... eu inclusive falei isso na última live. Existem vários tipos de magnésio, tá? Várias formas químicas que podem ser utilizadas, mais direcionadas para situações específicas. Então, tem o magnésio mais específico para a parte cognitiva, tem magnésio que é muito utilizado para contrações musculares, para dores musculares, para constipação, tá? Então, o magnésio tem muito utilizado também quando a mulher tem cólicas intensas, né? Cólicas menstruais muito fortes. O magnésio, ele pode ser utilizado. Quando utilizar magnésio? Sempre à noite. O ideal é você consumir o magnésio à noite, porque ele vai te ajudar a relaxar e você vai ter um sono melhor, tá?
Então, dos 3, eu só não indico a maca peruana. Vamos para a próxima pergunta. A Daniele está perguntando se eu indico o uxi amarelo. O uxi amarelo é muito usado, né, associado à unha de gato. São 2 ervas que já tem alguns estudos, né, que falam dos benefícios anti-inflamatórios, inclusive para mulheres com mioma. Contudo, Daniele, eu não tenho ainda informações relacionadas a dosagens, tá? Quais dosagens? Não tem estudos que me mostrem quais dosagens corretas utilizar para mulheres com mioma. Não, eu ainda não achei. Inclusive, se vocês tiverem estudos, né, se tiverem mais informações sobre essas ervas, podem me mandar. Pode mandar lá no grupo Nutrição contra Mioma, pode me mandar por e-mail, tá? Lá no meu link da bio tem meu contato, se vocês quiserem me encaminhar. Eu tenho feito pesquisas constantes, né? Tem uma medicação que é patenteada chamada de Miodesin, que inclusive existem estudos falando dos benefícios para mulheres com mioma, para mulheres com endometriose. Porém, lá eles botam dosagens de 500 miligramas do fitoterápico, mas do chá, da erva, né? Não tem. Então eu fico meio que sem saber, com base em dados científicos, como orientar. Por isso que eu acabo não prescrevendo, mas eu sei que faz bem, pelo menos eu tenho observado, eu tenho pacientes que já vêm para consulta comigo utilizando e eu não peço para elas retirarem e normalmente elas usam na faixa de 250 a 500 miligramas e tem efeitos positivos, tá? Desculpa não te dar uma informação mais detalhada, mas porque realmente eu não tenho, tá? Não apareceu. A Raquel perguntou aqui qual tipo de magnésio eu indico para quem sente muitas cólicas. O magnésio dimalato, ele é um magnésio bem utilizado para quem tem dores, né? Para dores musculares e também para cólicas. Então a gente pode usar o magnésio dimalato, tá? Quantidades. Eu sempre, quando vou indicar o suplemento, eu gosto de solicitar o exame de sangue antes, tá? Para poder não ultrapassar também as necessidades do organismo. Mas utilizar na faixa de 200, 300 miligramas de magnésio é super bem-vindo. Desculpa. Vamos para a próxima pergunta. A Daniele está perguntando se tem que cortar o pão da alimentação. Daniele, não tem que cortar o pão. Mas vamos lá para algumas pontuações, né? Que tipo de pão? É um pão de fermentação natural? É um pão caseiro que você fez em casa com ingredientes de boa qualidade, com uma farinha 100% integral? Ou é um pão que você comprou industrializado, né? Mas que ele tem ingredientes bons? Existem marcas no mercado, né? Que tem boa qualidade. Se forem esses pães, você não precisa cortar. É claro que não é interessante você usar pão no café da manhã, pão no lanche da tarde e à noite você não janta, aí você vai lá e come mais um pão, né? Não é interessante fazer isso. Mas você consumir um pãozinho de manhã ou à tarde porque você gosta, não tem problema. O que você precisa ficar atento? Ao que você vai colocar nesse recheio do pão, né? Priorizar o quê? Priorizar fontes proteicas de boa qualidade. Então você pode colocar uma pastinha de grão de bico, que é fonte de proteína vegetal. Você pode colocar um ovinho, pode colocar uma cottage, uma pastinha de cottage com ovo, uma pastinha de cottage com espinafre, ótimo, né? Se você tem anemia, é bom você colocar o espinafre, fonte de ferro. Você pode colocar também, por que não, cottage com atum, cottage com frango, o queijo de vez em quando também, ninguém está proibido de consumir. Agora evitar pão com manteiga, evitar pão com requeijão, evitar pão com presunto, mortadela, pão com salame, né? Pão com defumados, devemos cortar. Pão com linguiça, agora pão com
um ingrediente de boa qualidade, não tem por que cortar. Então você vai verificar a qualidade do pão e colocar um ingrediente de boa qualidade dentro do recheio, tá bem? Então não precisa cortar, não vamos ter pânico. Agora, consumir pão francês todos os dias de manhã com manteiga e com queijo mussarela ou queijo prato, aí eu não diria para você que vai ser uma opção saudável. Você vai estar aumentando o índice glicêmico da sua refeição, você vai estar aumentando carboidrato, aumentando gordura saturada e não vai estar incluindo nutrientes nas suas refeições. Vamos lembrar, nutrientes a gente precisa sempre colocar em toda a refeição que a gente puder, incrementar, né? Enriquecer a nossa alimentação com nutrientes. Então vai comer o pão? Coloca um ingrediente legal. Vai fazer um ovinho para colocar no pão? Coloca cúrcuma, coloca uma pimenta, coloca o gergelim. Olha como é que você já está colocando ali outros nutrientes bons para sua saúde. Então não se contente com pouco. Vamos sempre papagaiar a refeição. Vamos colocar um ingredientezinho ali, outro aqui, sempre ingredientes do bem que vão acrescentar positivamente na nossa alimentação contra os miomas, tá bem? Vamos para a próxima. A BS Melo tá perguntando se cúrcuma pode dar dor de barriga. Eita, nunca me relataram dor de barriga com cúrcuma, mas, né, cada organismo é único. Individualmente a gente precisa observar os nossos sinais, os sintomas que o nosso corpo mostra. Então, se você de repente está usando cúrcuma, está usando chá de cúrcuma e é a única coisa diferente que você está fazendo baseado na sua alimentação anterior e tem sentido dor de barriga, eu sugiro você retirar e observar. Se a dor de barriga passar, você pode ser uma pessoa que está com o seu corpo não está recebendo bem a cúrcuma. Apesar dela ser maravilhosa, pode ser que não seja para você, tá? Mas relatado que cúrcuma dá dor de barriga, eu realmente nunca ouvi, tá? Mas observa, faz isso. Retira por uma semana e verifica quais serão os sinais que você vai ter. Sintomas. Se você não tiver mais, bota de novo se você quiser, por curiosidade, e vê se você vai ter dor de barriga de novo. Aí você vai ter certeza que foi a cúrcuma, tá bom? A Michelle está perguntando se é possível reduzir mioma através de alimentos e chás. Sim, Michelle, é possível sim. A gente evita que eles cresçam e também tenho relatado pacientes, né, que reduzem o tumor, né, o tamanho dos miomas com alimentação e uso de chás. Lógico que não é de um mês para o outro, tá? É algo aí que você de repente vai precisar observar no exame de um ano para o outro, mas sim, é possível a gente adquirir essa alegria através da alimentação. Então, eu sempre falo, né, que a gente não tem que deixar os miomas crescerem demais para cuidar da alimentação. Se você tá nessa live, se você vai assistir esse vídeo daqui a um tempo, se você tem miomas que não te causam desconforto algum, que você tem de tamanho pequeno, que quase nada... Na verdade, tem pessoas que têm miomas e que é como se não existisse. É o momento ideal para você cuidar. Porque aí tá a chance de você nunca precisar operar e só cuidar deles através da alimentação. Quando a gente já tem, como foi o meu caso, né? Eu tinha miomas já grandes, né? Quando eu descobri os benefícios da alimentação, que eu comecei a tratar mais, já não tinha mais como. Eu precisava operar, porque senão eu não conseguiria um dia engravidar. E eles já estavam atrapalhando muito o meu bem-estar, né? A questão do sangramento excessivo, a anemia. Então eu tive que operar. E aí, pro meu caso, eu trato da alimentação para que eles não voltem a crescer, né? Para que eu não tenha novos miomas. Mas a alimentação, ela pode reduzir, se você tem miomas pequenos, se não te causam sintomas, não te causam desconfortos, é o melhor momento para você cuidar. E se você acabou de operar,
outro momento maravilhoso. Você tá com o útero limpo. Então agora é a hora de, né, começar, dar um start, começar do zero. Foi assim que eu fiz e é assim que eu tenho feito, dia após dia, tá bem? A Daniele tá perguntando, a Daniele Pereira, se água de coco engarrafada é saudável. Se for aquela água de coco que só tem coco como ingrediente, que você comprou na feira dentro de uma garrafinha, ou até tem umas marcas que vendem a embalagem que é a água de coco que tem uma durabilidade menor, se for só água de coco é saudável sim. Agora, tem muitas marcas que vendem aquelas águas de coco em garrafinhas, tipo garrafa de leite, né, garrafa PET, essas não são indicadas. Elas têm conservantes, às vezes têm aromatizantes para deixar a água de coco com um sabor mais palatável, mais agradável. Essas não são indicadas, tá? Porque você vai estar consumindo um alimento industrializado que não é saudável. É interessante que você consuma alimentos naturais, né? O lema, menos caixas e mais casca. Vamos sempre pensar nisso, tá? Menos caixa e mais casca.